Olá! Olá, sejam muito bem-vindos a mais um programa do Odontoprime, o seu programa de saúde bucal. Hoje a gente vai mostrar para vocês um caso anterior com uma reabilitação bem complexa, então que envolve aí tratamentos de canal, tratamento de coroa sobre dentes, implante imediato com carga imediata e toda a reabilitação feita no CEREC. Então um caso muito legal, uma modificação muito grande de vários tratamentos realizados apenas no arco anterior. E depois vamos mostrar um caso de implante posterior, onde foi realizada uma prótese fixa convencional nessa paciente para reabilitar a parte posterior de maxila. Vamos lá, Jean? Vamos lá. Então assim, como a Morgana bem já comentou no início, é um caso anterior, que a uma primeira vista a gente tem até, parece aparentemente aí de uma baixa complexidade, e aí depois a gente acaba se deparando aí com uma alta complexidade. O comprometimento dele aqui era a parte estética, que era o que estava ali incomodando, os dentes anteriores, já tinha aí o conhecimento um pouquinho dessas técnicas que a gente vem apresentado do DSD, e ele queria ver de que forma que a gente poderia melhorar o caso dele. Então, a prioridade, logicamente, estava nesses dentes anteriores, principalmente nos 4 anteriores. Os anteriores, logicamente, a gente se baseia eles até os caninos, mas nesse caso aqui em específico, a gente percebe que os caninos deles são bem íntegros, tem uma boa estrutura, então a gente preferiu não mexer. Aí a gente então você teve, logicamente, nessa região anterior, que era o foco. Vocês percebem aqui, dente já com facetas em resina, dente já com coroas de porcelana, na verdade de metalocerâmica, tinha uma base metálica, e aqui um dente já com uma restauração também já bem expressiva. Então a gente faz aqui uma avaliação radiográfica de todo o caso, é um paciente que já tinha passado por outros processos de implantes em outras clínicas e tal, e o foco dele nesse momento então estava nessa região anterior. Num exame que nem esse, que é uma panorâmica, como diz o próprio nome, a gente tem uma vista panorâmica. Perde-se um pouquinho os detalhes, principalmente quando o negócio começa a ficar um pouquinho mais específico. Então a gente tem aqui de uma certa forma um sombreamento nessa região, uma mancha um pouquinho naquela região, que o paciente então já tinha tratamento de canal realizado nesses locais, mas ainda dava indícios de um pouco de sensibilidade, de dor, às vezes, naquele local. Então foi quando a gente teve aí um despertar, que a gente preferiu então fazer a solicitação de alguns outros exames para que a gente pudesse avaliar então a raiz. Panorâmica ou exames complementares, no caso às vezes as tomografias, a gente pede a panorâmica para todos os casos, porque é pertinente a gente saber onde a gente está mexendo. A tomografia em casos em específicos ou, logicamente, quando a gente já vê esse indício dessa necessidade. Então a gente tem aqui uma imagem agora um pouco mais aproximada, então num tratamento de canal já realizado. Nessa imagem a gente não vê tantos detalhes, porque a panorâmica é feito um corte transversal numa parte da arcada, então não nela por um todo, então a gente perde um pouquinho das referências. Então a gente aqui não se vê muitos problemas, talvez, nessa imagem. A gente vê, lógico, o extravasamento do material do tratamento de canal, que dependendo da técnica não há problema nenhum, está tudo de uma maneira idealizada corretamente. Esse tratamento de canal realizado, uma pequena mancha aqui no término dessa raiz, mas até aí sem problemas. Vai muito, logicamente, então depois de um aspecto clínico ou de uma avaliação do próprio paciente que nos relata, olha, quando eu apalpo naquela região eu sinto um pouco, quando eu faço pressão ali eu sinto um pouco, e aí, logicamente, o dentista tem que ter um alertazinho um pouco maior. A gente fez a remoção daquelas coroas, ou fez já preparo de alguns dentes, então aqui ele tinha as coroas, os pinos nessas regiões, pinos metálicos, que nem a gente comentou já em outros programas, que é logicamente de uma odontologia mais antiga, que se fazia então a moldagem e mandava para o laboratório fazer a confecção de um pino metálico. Então vocês imaginam como isso também compromete o fundo, eu passo a ter um fundo metálico, não mais o fundo de uma cor de um dente, então isso acaba limitando um pouquinho. E a gente então estava nessa fase desse trabalho, remoção das coroas antigas, preparo dos dentes que haviam necessidade, e aí o paciente então relata que estava tendo desconforto cada vez maior naquela região. Então foi pedida uma tomografia para esse paciente, e aí na tomografia a gente começa a perceber então que é muito mais específico, muito mais cheio de detalhes. A gente começa a perceber então aqui na região do dente lateral, daquele que tinha um pino, não está a imagem, esse dente aqui, nessa imagem aqui já se percebe uma perda óssea bem grande aqui entre eles, e isso aí é um indício ou um princípio de que existe uma fratura nessa raiz
e que, infelizmente, a partir do momento que ela está fraturada, inviabiliza o tratamento da forma que havia sido planejado. É um indício que há uma trinca naquele ponto e essa trinca, então, acaba trabalhando e gerando uma perda óssea. E aqui, então, a gente percebe uma lesão ainda maior, mesmo num dente que já havia sido tratado o canal. Então, o que a gente mudou do seu tratamento? Houve, então, aqui a necessidade de um retratamento e aqui, então, a gente teve que realizar a extração e a colocação do implante. No caso aqui em específico, a gente teve muito bem aí avaliado e executado a possibilidade de fazer um implante de carga imediata. O que é isso? A gente fez a extração da raiz do dente, na mesma sessão já foi colocado o implante, foi feito então a instalação do implante do pino de titânio e na mesma hora já foi colocado um provisório, para poder manter todo um arcabouço ósseo que existe e que dá suporte para a gengiva. Então essa foi uma viabilidade que a gente teve e que teve um resultado bastante interessante. Planejamento da parte cirúrgica, então isso aqui é uma tomografia dental slice, é um software para planejamento de cirurgias de implante. Essa partezinha rosa seria o comprimento do implante que a gente tem que transpassar a altura do limite da raiz que foi extraída. Aí então a gente se depara com essa situação, já fez a remoção do pino, há aqui também um grande risco da fratura dessa raiz, então tem que ser muito cauteloso na hora de conseguir remover esse pino para poder ter a possibilidade de retratar o canal. E esse aqui, infelizmente, então já estava com a sua raiz trincada, a gente não teve o que fazer a não ser a extração e a colocação do implante. Confecção de um pino de fibra de vidro, então esses pinozinhos são os que dão muito reforço e aí você já começa a perceber que eu consigo já ter o substrato da parte interna desse remanescente dental simulando a cor do dente que eu quero do dente vizinho. Então eu já passo a ter uma cor muito mais favorável. E na parte do lado, a gente começa a trabalhar sobre a raiz, então a gente fez a extração daquela raiz e logicamente na sequência a colocação do implante, isso aqui é um guia de inserção. Então a gente faz as perfurações, segue os parâmetros, segue uma guia para a cirurgia e aí depois eu já estou com o implante instalado e aquele espaço que ficou ali entre o dente e um vazio que fica, porque a raiz tem um formato cônico e o implante, mesmo sendo cilíndrico, ele tem um diâmetro menor. Então fica um espaço, fica um gap ali. Então se há um preenchimento daquela região com material de enxerto para que não haja ali um crescimento ou uma tendência da gengiva a invadir aquele espaço. E na mesma hora, então, já se coloca um provisório imediato. Assim, o paciente sai no momento cirúrgico. Então, mesmo fazendo a extração, colocação do implante, a gente volta nesse caso específico para poder colocar um dente provisório. Então, a gente agora vê já nessa panorâmica um implante já instalado lá, o tratamento de canal já realizado, o pino aqui dentro e aquela lesão no ápice daquele dente já também num processo de regressão. Pronto para a gente poder então dar continuidade. Logicamente, esse tratamento ficou numa fase de stand-by, ficou num tratamento de pós ou de avaliação, de cura, de cicatrização de todas essas etapas, para a gente poder finalizar ele sem problemas. Implante instalado, a gente já não vê mais aquela lesão no dente vizinho e o implante aqui devidamente instalado. Então, um implante de carga imediata que me dá uma possibilidade de trabalho muito boa e, logicamente, preservação dos tecidos ósseos, do osso aqui para a papila, para que haja suporte, que a gente não perca aquele vezinho que existe ali entre os dentes, bem próximo do contato entre eles. A gente já está numa fase agora um pouco mais adiantada, então os dentes foram aqui refinados, os seus preparos, aqui a mesma coisa, e aqui a gente já está no processo então de moldagem. Esse caso aqui a gente também fez uso da técnica do CAD/CAM, utilizando o CEREC, só que com base sobre o modelo. Por que sobre o modelo? Porque como a gente foi, nesse caso aqui tinha um implante que tinha dente, como preferência, nesse caso a gente preferiu moldar e fazer o trabalho sobre os modelos. Então a gente fez um molde, esse molde tem que ser bem refinado, como aqui nessa parte anterior são essas facetas e aqui uma coroa, tem que estar muito bem delimitada, bem visível essa bordinha aqui, para quando eu for vazar esse modelo em gesso, eu consiga ver bem delimitado essas regiões. Então eu tenho já o meu molde pronto e agora eu vou novamente para a minha tela do CEREC, como a gente já mostrou para vocês em outros programas. Aqui então a gente vai fazer uma seleção de cada um individualmente. Os dentes aqui são feitos coroas, esses dois, mesmo que aqui a gente fez sobre coroa sobre implante, outra coroa sobre dente, e nos outros dois foram feitas as facetas. Então, restaurações individuais, então serão todos os dentes individualmente, o paciente vai passar fio dental individual, e a gente então nesse caso fez também uma cópia biogenérica. O que seria isso? A partir dos provisórios
que a gente já tinha determinado eles a partir então do Smile Design, do planejamento digital do sorriso, o paciente já havia aprovado o seu novo sorriso com os provisórios. Então ficou muito mais fácil agora a execução do trabalho final, porque agora é só uma continuação. É uma cópia daquilo que a gente tem em acrílico, só que agora em porcelana. E aí então agora a gente vai para uma página para frente, faz aqui a escolha dos materiais. Nesse caso aqui a gente pode escolher qual for o material que está disponível dentro do sistema. Nesse caso aqui específico, o da Evoclair, o Emprescad, que é um tipo de porcelana que tem um reforço na sua composição que dá um pouco mais de resistência se comparado às cerâmicas convencionais feldspáticas. Isso aqui então é um modelo, tá? Escaneado, então é um modelo de gesso escaneado. Então em várias vezes a gente já conversou com vocês e já apresentou para vocês que foi feito um escaneamento intraoral, diretamente na boca. Aqui não, aqui a gente fez um molde e escaneou o modelo. Diferença de um e do outro nesse caso específico porque havia um implante. Então, por preferência, nesse caso, a gente preferiu moldar e depois fazer o escaneamento sobre o modelo. Facilita para a gente como dentista, a gente tem muito mais controle do trabalho porque nós mesmos realizamos lá dentro da clínica. Então, essa imagem que está interpolada, como vocês podem ver, parece um pouco esfumaçada, que a gente vê a cor do fundo e esse esbranquiçado, é porque eu posso provar para vocês que quanto mais essa forma está, mais eu estou fazendo uma cópia dos provisórios. Nesse caso especificamente, de novo, foi feito o escaneamento da boca, foi feito o escaneamento do modelo dos provisórios, então a gente moldou a boca do paciente com os provisórios e moldou a boca dele, como vocês viram naquela imagem, do implante e dos preparos. E o próprio computador e o próprio software faz a junção dessas imagens. Então a gente já está com o trabalho agora pronto para ser escaneado, para ser fresado, que é uma cópia daquilo que a gente fez anteriormente. Então, desenhos, curvaturas, linhas incisais, volumes e tal, é só uma consequência daquilo que ele já tinha em boca. Uma vista de perfil, que a gente consegue avaliar textura, então a textura que a gente deu nos provisórios é a mesma textura que a gente vai conseguir dar também nos definitivos, porque a gente está fazendo uma cópia. Como é que é a base? Então, fica dessa cor, talvez em outros programas vocês viram que tinha cor de gengiva e cor de dente. Isso aqui, então, na verdade, é a cor do modelo de gesso, é cor de gesso, mas o trabalho está sendo feito sobre gesso nesse caso. Então, a gente tem, em alguns casos, a gente faz um pequeno refinamento aqui da gengiva para que tenha uma visualização melhor, porque eu sou obrigado, a gengiva ficou em gesso, então às vezes tem que fazer um pouquinho de recorte da gengiva no gesso, mas são coisas técnicas que a gente acaba realizando hoje lá com muita facilidade. Mas só para poder comparar, às vezes, um dente, como é que é o tamanho, ou preparo, ou design que ele vai ter para poder se encaixar nesse formato. Uma vista oclusal, que seria uma vista por baixo dos dentes. Então aqui eu fiz questão de deixar marcado pontos de contato. Então quanto mais em vermelhos, mais fortes. Então como vocês podem perceber aqui, ó, nesse ponto aqui específico, aqui um pouquinho e aqui, se eu for mandar a minha fresadora fresar dessa forma, quando eu instalar isso na boca do paciente e ele morder, vai ter um contato prematuro. Então o que a gente faz? No modelo digital eu já ajusto, eu já alivio, para que eu tenha que, se for o caso, fazer ou nem fazer nada, mas seja muito mais simples. Eu prefiro mexer aqui digitalmente, minimizando aquele contato e pedindo para a máquina fazer a fresagem de um dente numa situação mais confortável para o paciente. Avaliações que a gente faz agora dos cortes, então, de novo, são situações que num trabalho convencional técnico, o técnico de prótese, infelizmente, não tem essa visão. Então, imagine que é como se eu tivesse pego essa imagem aqui, tivesse feito um corte no meio dela e eu criei essa imagem. Então, agora eu consigo saber quanto que eu tenho da espessura mínima do meu material, uma margem de segurança do próprio fabricante do material e o meu excedente. O quanto que eu tenho de margem de material, de cerâmica que eu posso trabalhar, esculpir, pigmentar, refinar, o que eu achar melhor nesse momento. E o corte é feito em todos eles. Ó. Alguns vocês veem como esse aqui, ó, que é só uma face do dente, ó, não tem aqui por trás. Ó. Já esse aqui, que é uma coroa, ó, é o dente por inteiro, a gente vê ele por inteiro. Tá? São as suas diversas variáveis. Tá? Um corte de novo transversal, daquele que é uma faceta, ó, eu tenho todo um design da vista de um perfil de um dente, todo o desenho dele, de novo, o quanto que eu tenho de espessura mínima do trabalho e o quanto que eu deixei de espaçamento para poder ter um material de cimentação que escoe ele por dentro, que se fixe naquele espaço e ao mesmo tempo o excesso extravase para que não fique inflamando o contorno gengival. Tá?
um outro dente, ó, um que era da faceta, e aqui eu tenho um do dente que é uma coroa inteira. Ó. É bacana isso aqui, cada vez mais a gente também pode ter mais cuidados na hora de fazer o preparo, porque as brocas do sistema são mais quadradinhas e se às vezes eu faço muito arredondado, eu perco um pouquinho daquilo que poderia ser ainda mais refinado. Como eu já comentei com vocês, quando a gente consegue visualizar dessas formas, cada vez nós, como dentistas, temos mais o capricho e o cuidado de fazer da melhor maneira, porque a gente está fazendo aqui uma prova, um cheque do que a gente está fazendo em boca. E aí numa amplitude que vocês possam imaginar qual é o tamanho que ela chega, né? Aqui eu estou utilizando uma animação da articulação. Aqui eu estou usando uma imagem que no computador, na tela do computador, ela fica em movimento, ela está em articulação, é como se eu estivesse rangendo para um lado, para o outro, para frente, para trás. Aqui eu quis tirar essa foto dessa maneira. Vocês percebam aqui, a gente está fazendo aqui a guia canina, ó, então ele toca o canino dele inferior com o canino superior e nenhum deles toca. Isso é uma das premissas básicas para que eu tenha garantia do sucesso desse tratamento, para que não haja nenhum tipo de contato prematuro, porque os caninos vão fazer a proteção desses dentes anteriores. Então, também no modelo aqui de digital, eu consigo fazer esse tipo de avaliação. O dentezinho, a simulação virtual dele dentro de um bloco, tá? Como se fosse isso lá em boca. Aí a gente faz a seleção do material, a gente já selecionou o Empress Card da Ivoclar. A escolha do tamanho do bloco, o C14 é o tamanho, o tipo de fresagem foi feita uma fresagem normal e que depois a gente deu um acabamento na mão. Então são blocos de cerâmica pura, não tem metal, a parte interna não há nenhum tipo de condicionamento de brilho ou de polimento, então ela é mais porosa até para auxiliar na própria adesão. E assim eu tenho então o trabalho sendo feito a prova no modelo do paciente primeiro, porque nesse caso a gente falou, a gente escaneou o modelo, então a gente adaptou o que a gente fez nos modelos, fez os recortes que nem eu comentei com vocês na gengiva para fazer uma boa adaptação e ter certeza que foi lá embaixo no término. Então esse modelinho aqui é como se fosse um excedente da gengiva, que a gente não precisaria no caso, mas eu quero ver a adaptação final. Agora a gente está indo então em boca para poder fazer a finalização desse trabalho. Aqui, os preparos que ele está nesse momento, então ele estava com os provisórios para que pudesse condicionar a gengiva, principalmente no que diz respeito à parte do implante. O implante é mais importante nesse caso porque tem um volume diferente, então a gente tem que ter um cuidado ainda um pouco maior naquele caso. Fazendo então o processo de instalação, isso foi na mesma hora, na mesma sequência, a gente faz ali um isolamento para que não haja um problema na parte gengival de adaptação do término e não há que o material de cimentação não escoe lá para dentro. Então tem que ter bastante cuidado com isso. Logicamente, então, os dentes aqui individualmente são separados, o paciente passa fio dental, a gente faz os ajustes de contato e tem um trabalho finalizado dessa maneira. Tá? Aí aqui um resumo de todo o trabalho, da forma que a gente acaba abordando o paciente no início, todo um trabalho feito e realizado ele digitalmente, passou por um processo longo, porque o tratamento passou a ser de alta complexidade, e a gente acaba tendo um resultado bastante interessante e com o paciente muito satisfeito com o resultado que a gente acabou atingindo. E aí, como a gente comentou bem no início, houve aqui nesse tratamento quase todas as áreas de odontologia de grande complexidade. Retratamento de canal, extração, implante, tratamento com sistema CAD/CAM, eu acho que teve aqui uma boa abordagem. Total, entendeu? Né?